mais um episódio dos Sorrisos Inclusivos. E eu estou aqui hoje com uma pessoa muito especial, Daniele Santiago, uma fisioterapeuta, com mãe de 3 filhos, esposa do Glauton, mãe da Clara, do Emanuel e da Tereza. E ela vai se apresentar para vocês. Muito obrigada, Daniele, por ter aceito esse convite. E hoje a gente vai ter um bate-papo, acho que especial, né? Puxa vida, olha só. Dona da escrita desse livro, que é Um Café na UTI. Muita coisa a falar. Muita coisa a saber também, né? Por favor, Daniele, fale aí um pouco de você primeiro. Boa tarde, Grace. Boa tarde a todo mundo que está ouvindo. Então, meu nome é Daniele Santiago, sou fisioterapeuta já há algum tempo, trabalho mais especificamente com a fisioterapia neurofuncional. Sim. E sou docente. Acho que às vezes eu me senti muito mais docente do que fisioterapeuta em alguns momentos da vida. Entendi. Porque estava muito mais tempo em sala de aula do que na assistência propriamente dita. Entendi. E sou mãe, né, dos 3 meninos. A Clara é a mais velha, minha adolescente. O Emanuel de 8 anos. E a T, a mais novinha de 2 anos, e foi dessa experiência com a Tereza, né, que tem síndrome de Down, que é cardiopata, foi da experiência com ela e do tempo que a gente passou na UTI e na enfermaria, no hospital de um modo geral, Sim. que surgiu aqui a escrita desse livro. Muito obrigada pela oportunidade de conversar aqui contigo. Imagina. Então, e que é muito desafiador, né? Eu acho que a saúde do filho, né, Daniela, assim, a gente sempre quer um filho sempre saudável, porque é uma tranquilidade. Sim. Então a gente se preocupa, toda mãe fica se preocupando com a alimentação do filho, se alimentou, se não, tudo, o foco final. Sim. Dessa alimentação é muito voltado para a saúde, né? Para a manutenção da saúde, do bem-estar, que é o bem-estar não só da criança, mas da família como um todo. Porque o relato que você tem aqui, por exemplo, aqui dos capítulos, né, que ela coloca aqui no livro, que acho que todo mundo deve ler e adquirir o livro, que o livro está no @Daniele, com 2 L's, Santiago, já informando no final, a gente também dá uma fala sobre isso, mas você abre os capítulos, primeiro o prefácio, que já é um prefácio já esclarecendo ao leitor, e depois os capítulos falando sobre o amor, depois a cruz, aí a aceitação, a fé, a esperança, a felicidade, o dever e a resiliência. É uma trajetória, assim, cada um tem uma profundidade dessa sua vivência. Eu acho que a gente pode falar um pouco aqui inicialmente, aí primeiro, da cardiopatia na criança com T21. Tá. Né, que é bem comum, né? Que é muito comum. Então, assim, Grace, primeiro eu queria até falar e agradecer nesse momento quem fez o prefácio. Eu tive a alegria, o prazer de ser a doutora Isabel. Sim. Que é cardiologista. Sim, né? que você foi fala. Cardiologista por um bom tempo da Tereza também, acompanhou muito, né, nesse processo. Foi alguém que esteve sempre próximo da gente nesse caminho, né, nessa caminhada. E que é super importante, né? Esse apoio profissional. Assim, a gente vai entendendo que, e graças a Deus eu tive a sorte de ter muitos profissionais de excelência no cuidado com a Tereza. Assim, a gente vai entendendo, para quem tem fé, que Deus vai fazendo a parte dele, mas ele vai se utilizando dos profissionais, ele vai se utilizando das pessoas como instrumento, né? E assim, logo na gestação ainda, eu descobri que a Tereza tinha a cardiopatia, né? Que interessante, nem todas as vezes se consegue identificar. Exato. Né? Nos primeiros exames, assim, eu lembro que na 12ª semana a gente fez a translucência no CAV, já deu a primeira alteração. Sim. Não tinha ainda clareza de que era síndrome de Down. Isso que eu ia perguntar. Não, né? não tinha. E isso até era um pouco angustiante, porque assim, o médico que fazia o exame, ele só dizia assim, olha, procura seu obstetra. E o meu obstetra era muito tranquilão, ele não me dizia muita coisa. Ele dizia, não é nada demais. Só que quando eu pegava o exame e lia... Eu tô entendendo, existia... Eu via que não era tão simples assim. Então, faltava o ossinho nasal. Então, tinha uma macrognatia, né? Sim. Se não me engano o nome. Tinha a questão de uma alteração de uma curva. Enfim, à medida que eu ia lendo, eu ia vendo que
combinava com uma Os série de indícios. patologias. Podia ser de síndromes, na verdade. Podia ser síndrome de Patau, podia ser Sim. síndrome de Down, podia ser síndromes, inclusive, mais graves do que Down. Entendi. Então, era um período, assim, um tanto quanto angustiante. E naquele tempo também o primeiro exame falou de um CIA, depois O falasse... CIA, que é uma abertura aqui no coração, uma comunicação, né, que tem no coração, que entre precisou... os dois átrios. Exatamente, Ítrio. que ou vai para cirurgia ou aguarda um período que ele tende a fechar em algumas crianças, Exato. né? Isso. Aí ou podia ser CIA, quer dizer, identificou primeiro o CIA, depois identificou o CIV, que é uma comunicação interventricular, Sim. né? Só que depois que ela nasceu, foi que a gente veio descobrir que era um pouco mais grave do que as duas. Entendi. Era um DSAV, era um defeito do septo atrioventricular Sim. total. Então, ela não tinha lá uma paredinha do coração que tinha que Entendi. ter. Então, era um pouco mais grave, o sangue realmente misturava, voltava pro pulmão um pouco. Sim, Então, entendi. você tinha uma situação um pouco mais grave, tanto que assim que ela nasceu, ela já precisou de suporte de oxigênio. Entendi. Ela Quer já dizer, ficou... é uma situação que, como é importante esse caminhar pré-natal, Sim. porque de todo modo você já abre portas para as suspeitas, né? Que você já vai ficando atenta ao Sim. que e já formando uma rede, né? Você já pensando nessa rede, quem eu vou procurar, se isso e aquilo, e também se apropriando junto ao seu obstetra, o neonatologista, né? Daí a importância desse pré-natal, do acompanhamento pré-natal, embora, por exemplo, se sua experiência não teve 100%, mas você já teve um indício de alguma coisa que já te faz um caminhar, já te faz a ação, né? Ou seja, te Isso. leva... Isso aí. A gente vê muito essa situação, que às vezes você não tem o diagnóstico mais preciso, mas assim, esse movimento... E aí você veja o que a Daniele falou também, Daniele, que é muito salutar essa questão de você também ir buscando a sua busca, né? A sua curiosidade. Não, Sim. isso tem isso. Quer dizer, você ia pegando os exames. É. Também quer dizer, e se você não sabe, porque no caso, você era profissional de saúde, mas ela não. Ou no caso, se você não é profissional de saúde, você pode ir perguntando às pessoas, perguntando aos profissionais que estão ali com você, cuidando do próprio obstetra e tudo, quem eu posso procurar para saber disso. E assim. No decorrer, né, dos 9 meses da gestação, foi ficando mais claro, né, os indícios de que era de fato síndrome de Down. E aí tinha um exame que eu poderia fazer para confirmar, para tirar qualquer dúvida. Mas eu disse, não, independente de dar positivo ou negativo, não vai mudar o rumo da história, né? A criança é minha bebê, é minha filha, isso não vai mudar em nada. Então, sendo ou não sendo, né? Eu vou acolhê-la da mesma forma, isso não vai alterar. Então, eu não fiz questão de saber, de ter certeza, porque até... Era um exame um pouco invasivo, que tinha que pegar um líquido ainda, eu ainda gestante, pegar um líquido da placenta para confirmar, e aí eu preferi não saber. E aí só depois que ela nasceu é que a gente confirmou de fato que era Down, e a cardiopatia também, que era um pouco mais grave do que a gente pensava. Entendi. Aí você, por exemplo, aí ela nasceu assim, ela nasceu no período correto? Nasceu com 38 semanas. 38 semanas. E aí você já levou para casa ou já ficou logo lá? Já ficou lá no hospital, né? Já ficou lá no assim, hospital. A gravidez foi um período bem, bem delicado, né? Da minha vida como um todo. E aí, para completar, eu tava com Covid. Ah, entendi. Eu tive Covid quando eu tive... foi um parto cesáreo e naquele dia eu tava com Covid ainda, né? E aí, quando eu tive a Tereza, ela precisou de suporte de oxigênio, como eu falei. E aí, ela foi do parto, assim, da sala de parto, ela foi direto para UTI. Direto para UTI. Ela ficou com o oxigênio e eu fui para o quarto. Só que naquele momento, eu achava que era tipo assim, ela vai ficar um pouquinho no oxigênio, daqui a pouco ela recupera e vem para o quarto.
Então, o tempo que eu passei no quarto, 24 horas, eu passei esperando a Tereza chegar. Então, era Entendi. aquele berçozinho ali do meu lado e eu aguardando. E Cadê naquela a bebê, expectativa, né, que a mãe fica Exato, sempre. né? Teve o bebê, você quer o bebê, né? Claro. Cadê a Tereza, né? Cadê a bebê? Como é que ela tá? Né? E aí, quando o médico veio me dar alta, eu disse, não, doutor, eu quero ficar para aguardar para ir para casa com a Tereza. Aí ele disse, não, mãezinha, você não tá entendendo. Entendi. A Tereza vai ter que ficar mais um pouquinho, né? Então, você vai para casa, mas ela fica. E aí eu resisti um pouco, porque eu realmente queria esperar para ir junto com ela para casa. Tô entendendo. Mas eu não estava entendendo ainda que ela iria passar um pouco mais de tempo do que eu estava prevendo, né? E aí eu fui para casa, não podia voltar no hospital para vê-la, porque eu estava com Covid, então o hospital não aceitava eu visitá-la. Entendi. Então você veja aí a situação já emocional, que no pós-parto você já fica, né, nessa condição especial, né? Exato. Uma condição especial para a mulher, né? Aquela turbulência também hormonal. Então todo aquele pós-cirúrgico, né, de uma cirurgia grande, como é uma cesárea, pronta para amamentar, né, com todas as dores ali, né, desse momento também. E a Tereza não estava comigo e eu não podia vê-la, não podia visitá-la, né? Eu ligava para o hospital uma vez, assim, eles às vezes nem sempre davam. Eu não tinha um acesso muito rápido, assim, à UTI, né? Principalmente no período de Covid, que estava todo mundo extremamente atribulado, né? Quer dizer, a rotina mudou completamente dentro dos ambientes hospitalares. E aí, nisso, a gente ficava só sabendo, assim, toda vida que a gente conseguia falar com algum médico da UTI, eles diziam, ela precisa de uma avaliação de um cardiologista, ela precisa da avaliação de um cardiologista e tal. E a gente não entendia por que estava demorando, né? Entendi. Mas não tinha um cardiologista lá no hospital. De prontidão, né? Até que a gente começou a procurar, não, então vamos ver se a gente consegue levar um cardiologista ao hospital para ter essa posição, até que, graças a Deus, a doutora Kleber, que foi quem acompanhou como a chefe, né, desse setor, foi quem foi no hospital visitá-la e reconheceu que ela precisaria de um pouco mais de cuidado, né? Que precisaria realmente manter-se na UTI por mais tempo. E aí ela foi transferida, na época, para o HRU, Hospital Regional da Unimed. E aí ela ficou na UTI 4 meses. Esses foram os primeiros... Quer dizer, foi 3 meses e pouquinho, porque depois a gente foi para a enfermaria. Entendi. Mas aí ela teve que ficar... Não foi bem mais demorado do que o que eu imaginei, né? Entendi. Aí você já se recuperou da Covid e aí já começou... Aí a gente foi com ela pro hospital, né? Mudamos de hospital, no caso, ela mudou de UTI. Ela tinha nascido no Hospital Gênesis, depois a gente foi pro HRU. E aí, lá na UTI era uma outra rotina, porque agora eu já podia visitá-la. Então, eu passava boa parte do meu dia com ela. Então, ia de manhã, ficava até 2, 3 horas da tarde, isso diariamente, né? Ficava ali com ela, dentro, né, com as outras mães e tudo. E era essa rotina diária. E aí, em geral, Daniela, eu não sei, por exemplo, a criança, às vezes, cardiopata, às vezes, dependendo do quadro, eles não estimulam você a amamentar. Né? Por causa do cansaço, exatamente, do esforço. Então, isso também é um outro dado que é importante ser ressaltado, né? Porque, às vezes, a mãe não tem conhecimento disso, ela tá com a mama túrgida, né, já de leite e tudo, a importância dela já ter essa consciência, esse processo, e já fazer o processo de a Tereza, ela usava a sonda, né, de alimentação. Usava a sonda, até a gente até tentou amamentar, eu tentei, né, a cardiologista tinha liberado, a doutora Kleber tinha liberado, mas ela realmente resistia muito, né? Então a doutora dizia, olha, pode ser que o corpinho dela esteja se protegendo, assim, ela não quer mamar porque ela entende, o corpo dela entende que isso vai cansá-la mais, né? Então o próprio corpo cria estratégias para se proteger. E de fato ela foi desenvolvendo uma espécie de reflexo que a gente tem, gag. Então ela tinha no iniciozinho da língua. Quando você tocava já no início da língua, podia ser mamadeira, podia ser o peito, né? Tocasse, ela fazia o reflexo como se fosse regurgitar. Entendi. Olha só que importante. E isso é algo que eu lido diariamente e que dificulta o acesso
assim, com bebês prematuros, Sim. que muitas vezes ficam, né, ali hospitalizados, né, ficam na própria UTI mesmo, Sim. passam um tempo ali na UTI, naquele momento de pós-parto. E isso interfere nos cuidados com a saúde bucal. E com acesso também do dentista à cavidade oral, né? Eu acredito. Esse reflexo que às vezes ele perdura aí, né? O da Tereza durou muito tempo. Foi um trabalho exaustivo, assim. Eu lembro que foi uma das coisas que eu mais rezei, foi para que a Tereza conseguisse se alimentar, porque ela tinha uma sensibilidade oral muito grande que a gente não conseguia, mesmo depois, porque assim, ela foi crescendo, mas dentro do hospital, né? Então a gente passou aqueles 3 primeiros meses na UTI, fomos para a enfermaria e a gente continuou um bom tempo no hospital. E boa parte desse tempo que a Tereza ficou no hospital foi porque ela não conseguia se alimentar. É isso aí. Ela não estava mais com suporte de oxigênio, ela não estava com nada que justificasse o estar dela dentro do hospital, mas ela não conseguia se alimentar. Ela usava sonda. Então ela usava um aparelhinho, uma bomba de alimentação, que a bomba era marcada, né, a quantidade de horas, né, às vezes 1 hora, 2 horas de alimentação, e essa alimentação para ela. Então a gente fazia todo um trabalho com a fono também, de sensibilização da cavidade oral, para ver se ela começava a aceitar. E a gente tentava com seringa, com copo, com tudo no mundo. Era uma série, eu lembro demais, foi assim, uma fase... Um arsenal. Era. E foi uma fase difícil, assim, porque ela resistia muito. E nas primeiras vezes, assim, quando a gente começava, que fazia um pouquinho, aí ela começava a cansar. Aí ela suava, parecia que tinha trabalhado o dia inteiro, com 10 minutos de alimentação. Pois então, aí a gente começa a ver os processos. Por que a gente considera, assim, a gente fala de ou especial ou atípico? Porque independente da criança ter uma condição de síndrome, isso também pode acontecer com uma criança que nasceu, mas teve alguma intercorrência, foi para a UTI e que deixou naquele momento de amamentar no momento certo. Por quê? Porque, de toda maneira, desensibiliza, né? Torna você mais próxima daquele... Ou seja, que seja da amamentação, que a criança ela nasce com a necessidade de sucção. Isso é interessante, sempre falo isso, né? Que a criança ela nasce com necessidade de sucção. Se ela não faz, ela vai fazer o quê? Ela drenou para onde isso, essa necessidade dela? Sim. Né? Então, e sobretudo quando ela... se fala da inteligência do corpo. Eu acho que você que trabalha com a parte de fisioterapia, aquilo que a cardiologista comentou com você, né? Não, isso aí pode ser que seja o próprio corpo dela se protegendo. São coisas que a gente também precisa observar. Até a gente adulto mesmo tem que observar. Exatamente. E fez todo sentido, porque assim, quando de fato... Quase 9 meses depois, né, que a gente veio de fato a sair, quando ela conseguiu se estabilizar, que ela realmente estava bem, e o coraçãozinho, que ela fez a primeira cirurgia, né, que o coraçãozinho já estava mais estável, foi quando ela começou a aceitar a colherzinha, aí ela começou a comer a sopinha, e da fase que ela começou para a fase que a gente recebeu alta sem sonda, foi rápido. Entendi. E que foi depois da cirurgia do coração. Olha então, só. realmente, parecia ser o corpo dizendo, não, eu não suporto essa demanda de me alimentar. Me alimentar é um esforço que eu corpo, não vou dar conta de resolver. E, né, a gente consegue fazer essa leitura, porque realmente depois ela conseguiu. Depois que ela fez a primeira cirurgia, né, ela conseguiu sair do hospital sem sonda, graças a Deus, se alimentando via oral. Via oral. Que isso é um outro fator de desenvolvimento, né? Ou seja, o bebê, ele passa pela sonda e, por exemplo, ele impacta também diretamente na cavidade bucal, mas a Tereza, eu conheço a cavidade bucal da Tereza, e o interessante é que houve um processo de evolução, porque essa história que precede, essa história pós-parto, ela é muito determinante no formato da boca, né? Ou seja, a experiência dela com a amamentação, a experiência dela também com sonda, sobretudo se é uma sonda via oral, isso deforma rapidamente a boca. Sim. Mas, quer dizer, às vezes o que vem pós, ou seja, o que ela ganhou, o que ela superou no pós, as próprias terapias, elas são determinantes, né, para que tudo isso mude.
Porque algo que é muito interessante, Daniela, que a gente observa, e que os livros, a ciência mesmo diz, é que a função manda na forma, ou seja, a função, a musculatura manda no formato do osso. Se você estabelece uma boa função, a forma do osso vai se organizar. Entendi, faz todo sentido. Não, faz sentido. Sim, então, por isso que é tão importante assim, as terapias começarem precocemente. Precocemente não, começarem no tempo correto, o mais rápido possível. O mais rápido possível. Aí, muito bem, aí ela saiu, começou a se alimentar, e aí a transição alimentar dela para o alimento sólido. Então, assim, ela, como eu falei, né, ela passou quase 9 meses usando sonda. Sim. Então, no primeiro momento, só que ela ainda teve a questão do tubo. Né? Porque assim, a gente eu nem comentei que ela passou muito tempo entubada também, assim, o primeiro momento não, ela teve um tempo de suporte de oxigênio, que era o HUD, que é aquele capacetezinho, sim, né, mas logo depois ela ficou com oxigênio levezinho, um catéter, e depois ficou sem oxigênio, só que com a sonda de alimentação, mas o oxigênio não precisou. Só que né, depois ela foi para casa. Em dezembro ela foi para casa, passou 6 dias em casa, só que ela volta para a UTI um pouco mais grave do que o que ela estava antes, né? Sim, isso que aí a doutora até fala que não foi algo que ela pegou em casa, assim, nenhuma infecção, ela já tinha essa infecção, só que não tinha nenhum sintoma, não tinha febre, não tinha nada, por isso que a gente conseguiu levar ela para casa. Só que quando ela volta para a UTI em dezembro, né, 26 de dezembro, não, 26 a gente foi, 26 que a gente voltou, aí ela precisa entubar. E aí ela passa uns 2 meses mais ou menos entubada. Que aí também tem muito essa questão da cavidade oral com relação ao tubo, né? Depois ela mantinha a sonda, depois teve o tubo, até que a gente consegue, de fato, sair da sonda, sair do tubo primeiro, depois sair da sonda e vai para casa. E aí ela começa com... Começa a aceitar a mamadeira, que até então ela não aceitava. Entendi. Então, com 9 meses é que ela vai ter os primeiros contatos dela com a mamadeira. Com outras... Com o bico. Sim, né? com o bico. Que ela não aceitava nada até então. Tá, né? Entendi. Então, a gente começou com o bico, com a colher, né? Dar uma comidinha mais pastosa, que foi o que ela foi aceitando, né? É tanto que demorou muito o nascimento dos dentes. Entendi. Muito. Então, depois de 1 ano foi ter os primeiros... apontar algum dentinho, né? E aí, hoje ela já tem uma alimentação um pouco mais sólida, mas ela ainda resiste. Sim. Ela porque come. Ela tá agora com 2 anos. Mas ela ainda resiste, 2 anos e 4. 2 anos e 4, né? Ela come, né? Ela consegue uma frutinha, ela consegue. Mas ela ainda resiste um pouco. Você percebe que ela come ali um pouquinho, é como se ela já cansasse, não quer mais. E aí, mas a mamadeira ela aceita com tranquilidade. Então, ainda é uma fase que a gente vai se adaptando, né? Pra gente e pra ela, né? Olha só, aí você fala aqui do uso da mamadeira, né? E vocês vejam que como a gente tem que ser coerente com as situações. Como é que você pode dizer para uma situação dessa, não usa a mamadeira, não vai deformar a boca da menina? Quer dizer, nós já tivemos uma situação extremamente extrema, né? Quer dizer, assim, é uma situação extrema mesmo. Sim. Né? E aí a família encontra um meio de alimentar a criança, que é algo primário. Sim. Quer dizer, não, faz com a colherzinha, seguindo ali aquela ordem do livro. Né? Mas, às vezes, para a criança ter peso, que isso importa, né? Quer dizer, todo esse padrão aí de alcance que a criança precisa ter, né? Os marcos, você precisa também, se conta com isso, né? Com o crescimento da criança. E o alimento importa. Então, a quantidade de alimento também importa. Né? Perfeito, doutora. Então... essa questão do peso que você falou agora, assim, a Tereza saiu com quase 9 meses, pesando 4,2 kg. Então, era o peso de um recém-nascido, praticamente. Isso mesmo. Então, assim, ela era extremamente magra. Assim, magra mesmo. Sim. Então, porque o coraçãozinho dela gastava toda a energia que ela tinha. Então, a gente tinha que alimentar. Então, a doutora Kleber brincava, olha, dê qualquer coisa, mas ela tem que engordar, ela tem que... porque ela só podia fazer a cirurgia grande, porque, assim, ela fez uma cirurgia paliativa, foi só, assim, porque o coraçãozinho
precisava de um suporte, então Sim. eles fizeram uma... Foi dado esse suporte. Ela precisou primeiro de uma cirurgia pequenininha, uma cirurgia menor, digamos assim, Sim. né? E depois foi que ela conseguiu fazer a cirurgia do DSAV, a correção total. Sim, para fazer a correção. Só que ela só podia fazer a correção total quando ela chegasse a um determinado peso. Não me lembro agora exatamente qual peso que ela tinha que ter. Entendi. Mas ela tinha que chegar a um determinado peso. Então, como ela era muito magrinha, ela não tinha condições de fazer a cirurgia grande, ela era toda pouquinha, né? Toda pequenininha. Sim, sim. Então, a gente, quando saiu do hospital, ela saiu tendo feito... porque eu esqueci agora o nome da cirurgia, mas ela tinha feito uma pequena cirurgia e a gente esperava, né? Esperou quase um ano depois, foi que a gente conseguiu fazer a cirurgia de correção total. Entendi. Então, ela fez a cirurgia de correção total esse ano, em março desse ano. Sim. Que aí foi quando ela conseguiu, de fato, aí foi quando ela começou a ganhar mais peso mesmo. Sim, entendi. Ficou mais, né, fortinha, mais esperta, né? Foi depois da cirurgia. Quando sistemicamente ficou mais preparada para aguentar a demanda do corporal mesmo, metabolismo, né? Enfim. Isso, e aí isso tudo, quer dizer, depois de todo esse processo, e aí você agora, né? Quer dizer, foi agora você escreveu? Eu lancei em maio desse ano. Ah, sim, exatamente. Eu lancei em maio. Você lançou. Mas o livro foi sendo construído ao longo desse processo. No transcorrer. E eu lembro, e assim, tem parte do livro muito interessante, a gente vai comentar aqui algumas coisas, né? Que o ideal é que vocês leiam, porque tem muitas mensagens fortes, tem muitas mensagens, assim, de muita nobreza de espírito também, porque cada um, é interessante isso, né? Assim, você espera, o que é que a vida te traz? Sim. Né? E é o que você fala muito sobre isso. O que é que a vida te traz e como você vai enfrentar isso daí. Sim. Né? Quer dizer, não existe uma bonança, uma linha de bonança direta, né? Que é assim, não, uma pessoa super positiva, é assim. Não, existe um adulto que enfrenta os desafios, ou seja, com retidão. Exatamente. Acolhendo as suas crises, porque elas existem. Ou seja, você acolher e você andar. Né? Então, eu achei muito interessante. Assim, as crises eram só o momento ali de um banho, ou seja, o cansaço chega a ser exausta, né? No limite, então um banho. Agora eu vou começar a respirar, né? A gente fala muito isso. Né? Mas é isso, assim, no trabalho com fisioterapia neurofuncional, eu convivi durante muitos anos com pessoas que se encontravam com o destino inesperado. Sim. Ninguém espera ter um AVC, por mais que se alimente mal ou não tenha atividade física, ninguém espera ter um AVC. Concordo. Ninguém espera chegar um dia e ter um diagnóstico de Parkinson, ninguém espera sofrer um acidente e ter uma lesão medular. Então, como fisioterapeuta neurofuncional, eu lidava com essas pessoas que tinham se encontrado com esse destino inesperado e que elas tinham que reorganizar a sua vida e encontrar um novo sentido de vida. E eu sempre dizia para meus pacientes, olha, eu estudei muito sobre AVC, mas eu não sei o que é ter um AVC. E eu não quero saber o que é ter um AVC. Sim. Embora eu saiba pelos livros, pelos estudos, pelos artigos, mas eu não sei o que é estar na pele de alguém que teve um AVC. Quem sabe é você. Né? Isso mesmo. Mas, de algum modo, o destino inesperado também chegou a mim. Não como um acontecimento, né, na minha vida, eu particularmente, mas como na vida da minha filha. Sim. Então, eu não posso dizer que ao longo dos meus 39 anos, que foi quando eu engravidei da Tereza, eu já tinha sonhado em ter uma filha com síndrome de Down. Eu nunca sonhei em ter uma filha com síndrome de Down. Entendi. Eu nunca acordei de manhã e disse, eu acho tão legal as pessoas com Down, eu queria ter uma filha com síndrome de Down. Nunca. Eu nunca desejei isso. Mas esse destino chegou em mim. Sim. E eu precisava alargar o meu mundo para acolher essa realidade que, embora eu não tivesse sonhado, era a realidade que se apresentava para mim naquele momento. E eu costumo dizer que assim que você sabe o impacto, né, para as mães que têm filhos, né, com deficiência, seja com a síndrome, seja uma paralisia cerebral, tantas, né, situações que surgem, o impacto primeiro é de muito medo.
Será que eu vou dar conta, né? Assim, eu não sou uma mãe especial, os meus filhos assistem tela, os meus filhos não são, não comem brócolis. Então, assim, eu não sou uma mãe, eu não posso ser escolhida porque eu sou especial, porque eu não sou especial. Entendi. Então, será que eu vou dar conta disso, né? De ter uma filha com algumas necessidades que eu vou ter que aprender, que eu vou ter que saber lidar, que eu vou ter que ensinar talvez alguma coisa a mais. Até abrir o espaço no cotidiano para, exato, né, que no momento pra organizar você a vida, né, isso mesmo, para ela. Mas assim, Grace, eu confesso que quando a Teresa nasceu, eu acho que é uma dádiva mesmo da vida, que o amor ele ganha espaço e ele preenche o espaço que antes era lugar do medo. Então, assim, o medo ele era grande. Eu tô entendendo. Mas o amor era maior. É maior. E eu não sei se foi o medo que cedeu ou se foi o amor que expulsou. Eu só sei que o amor entrou e preencheu e transbordou. Né? E não havia mais espaço para mim. E te ensinou, né? E também. Me ensinou e alargou o meu mundo. Né? Isso é muito, muito bonito, né? Isso é algo que ele foge das forças humanas. Sim. Né? É algo muito maior. Né? Assim, algo... Não é algo que seja explicado intelectualmente ou cognitivamente, né? É uma outra seara. É outra seara, outra dimensão, né? Outra dimensão. E foi essa experiência, assim, quando, de fato... E quando eu falo destino inesperado, não só a síndrome, mas toda a situação de saúde da Teresa, que foi uma situação grave, que me colocou dentro de uma UTI durante muito tempo, que me colocou dentro de um hospital dias e dias da minha semana, né? Então, nessa fase, né, que a Teresa ficou os 4 meses, que eu só visitava, depois a gente passou a morar no hospital. Eu com ela, na enfermaria, e depois eu com ela na UTI. Né? A estrutura de UTI lá é uma estrutura que permite que o pai ou a mãe, né, fique acompanhando. Graças a Deus, a Teresa tem pai. Eu não vou dizer que eu tenho o esposo presente, na verdade, ela tem pai. Um pai presente, um pai que é pai. Então, muitas vezes foi ele que ficou com ela, muitas vezes nós revezamos e ele acompanhou e ele ficou. E eu acho importante dizer isso, porque a UTI é um espaço de mulheres na maior parte do tempo. Na maior parte do tempo, quem acompanha os filhos são mulheres. Sim. E quando os pais estão, às vezes, são o casal. Dificilmente você vê o pai com a filha sozinho. Ou com o filho sozinho. É mais raro. Mas, graças a Deus, eu e a Teresa podíamos contar com a presença do Glauto ali. Eu, para poder descansar, e ela para ter a presença dele lá com ela. Né? Então, isso foi muito necessário. Não foi, não tem outro nome, é necessidade. As mães que ficam lá ficam por necessidade. Sim. Mas quando se pode ter essa presença, é importante. Sim. Muito interessante, você colocou isso, e eu acho importantíssimo a gente ressaltar, porque na sociedade que ainda existe, que tem o machismo, né? Ainda existe essa... Mas a figura aí do homem, muitas vezes, eu acho que a maternidade, ela prepara a mulher mais do que prepara o homem que fica acompanhando de fora. Sim. Então, existe também isso, existe o medo do homem dizer, será que eu vou saber lidar, pegar no bebê? Que tem muito disso. Tem. A gente vê, por exemplo, a gente faz cirurgia de freio, né? Quando chega para essa situação, o pai, doutora, eu vou sair da sala, tá bom? Eu vou, então, algumas vezes é ao contrário, mas são raríssimas as situações. Tem. E às vezes eles nem vão. Não, olha, meu marido não veio, porque ele morre de medo, assim, ele não gosta dessas coisas, ele não sabe lidar com essas coisas. Tudo bem, assim, mas o ideal é que a pessoa enfrente junto. Exato. Assim, tinha muitas mães que diziam, meu esposo não fica porque ele tem muito medo, ele não tem coragem de ver o bebê sofrer nessa situação e tal. E assim, eu acho que é uma coragem também da mãe de se permitir sair de cena. Demais, você fala agora tudo. A mãe se permitir que as coisas aconteçam sem que ela ache que ela tem o controle de tudo. Isso mesmo. Porque às vezes a gente, mãe, né, tem a impressão de que assim, não, se acontecer alguma coisa e eu não estiver lá, a culpa foi minha. Também né? tem E aí isso. a gente traz mais peso do que o que é necessário. Traz. E aí, uma das coisas que eu aprendi, assim, nesse período,
que me fez um bem enorme foi, na época eu comecei a ler o estoicismo, um pouquinho antes de ter a Teresa. Sim. E aí um dos pensamentos estoicos assim que eu carreguei para a vida falava sobre o controle. Então assim, o que é que está de fato no meu controle e o que não está no meu controle? Isso. Ter essa percepção, tem coisas que não estão no meu controle. Completamente. A Teresa está na UTI e não estava no meu controle. Eu não podia tirar ela de lá. Não. Então eu pensava, o que está no meu controle é eu me manter bem, manter minha cabeça saudável, para estar com a Teresa quando for necessário, e eu estive a maior parte do tempo, estar com os meus outros 2 filhos, porque eu tinha 2 filhos que estavam também em casa isso, e que precisavam também de mim. Então, o que eu podia, que estava no meu controle, era eu conseguir me manter equilibrada naquela situação. Então, foi nisso que eu trabalhei. Eu não posso trabalhar para tirar a Teresa da UTI. Não, exatamente. E assim, mesmo que você fosse uma médica UTIsta, você não poderia fazer isso. Então, é assim, a gente, isso mesmo, você ter consciência do limite até onde você vai. Então, como mãe, como profissional, como tudo. Exatamente. Isso aí eu lembro muito da doutora Kleber nesse sentido, porque a gente sempre via ela dar o máximo que ela podia, qualquer hora da noite, assim, se entrasse em contato, a criança estivesse precisando, não escutar a palavra não dela era impossível. Ela sempre estava disponível. Mas sempre chegava um momento que ela dizia, até aqui, tipo assim, agora não sou eu quem decido. Agora a medicação tem que fazer efeito, agora o corpo da criança tem que responder, agora é uma coisa que não tem mais o que se possa fazer. Nós vamos aguardar. Tudo que a medicina pode fazer está feito, está aqui. Interessante isso, né? Muito. Todas as medicações, todas as intervenções, tudo que podia ser feito do melhor, das melhores decisões, com maior evidência, foi feito. Agora é com a criança. Agora é com a criança. É com a medicação, é com Deus. Agora não é mais com a gente. Isso mesmo. Isso é fantástico. É fantástico mesmo. A gente dá o tempo necessário às coisas, porque em geral, assim, as coisas que eu digo assim, você se alimentou, calma, a fome vai já ser saciada, né? Assim, né, a sensação de fome, ela é o quê? Ela é psicológica ou ela é orgânica? Né? Então, tudo é assim. O filho está com febre, deu medicamento, calma, vamos aguardar um pouquinho, não precisa já se atropelar querendo dar outro remédio. E assim como várias coisas, né? Calma que precisa, essa paciência, a espera. Exato. Que a gente está numa sociedade muito assim do imediatismo. E aí, no processo desse, você tem que aprender a esperar. Tem que aprender a esperar. E tem que aprender a entender que existem coisas que você não pode controlar. Isso que mesmo. Eu acho que essa é a angústia da pessoa, da mãe, que quer... E tem mães que querem controlar, mesmo dentro da UTI, querem controlar a forma como a técnica vai fazer alguma coisa, querem controlar isso, querem controlar, assim, tem alguma coisa que eu possa controlar aqui, né? Aquela ansiedade, entendi. Né? E eu entendo a ansiedade de fazer o melhor, de cuidar do bebê, você se sente tão impotente ali dentro, assim. Com certeza. Às vezes a sensação que você tem é que você foi sequestrada, lhe amarraram numa cadeira, seus pés e suas mãos e vedaram sua boca. Não tem o que fazer. Aí as mães, é muito difícil você assumir esse lugar de impotência. É muito difícil. Porque a gente está acostumado a dar conta. Não, é isso mesmo. Eu posso fazer. Não, diga o que é que eu preciso fazer, eu vou dar conta. Assumir que não há nada que eu possa fazer para tirar meu filho daquela situação é absurdamente difícil. Ai, meu Deus. Porque assim, você é mãe. Mas quem vai cuidar do seu filho vai ser outra pessoa. Né? E você não tem conta, você não dá conta de resolver tudo. Não. E é adoecedor se você quiser dar conta de tudo. É adoecedor. Entendi. É isso mesmo. Então, se você quer controlar tudo, se você quer controlar como as pessoas vão fazer, como as pessoas vão agir, você pode dizer, olha, eu prefiro que isso aqui seja feito, ou evitar isso aqui, mas controlar toda essa situação é impossível. E é adoecedor, é literalmente adoecedor. Tem toda a razão. Então, assim, ou você encara esse fato e acolhe essa realidade de eu não estou no controle. Sim. E o que é que eu posso controlar? Posso controlar a mim, posso controlar a forma como eu vou lidar com isso aqui, eu posso tentar ajustar as minhas emoções, eu posso ler. Então, no meu quarto de UTI, da UTI da Teresa, sempre tinha livros, então sempre estava lendo alguma coisa. Eu posso
entender que tem horas que eu preciso descansar. Então, tem mães que às vezes vão à exaustão porque não conseguem reconhecer que precisam descansar. Sim. Né? Não, porque se meu filho estiver bem, eu vou estar bem. Isso não é necessariamente verdade. Sim, às vezes a gente se confunde. Sim. Né? Tem um autor que eu gosto, Daniel Siegel, que ele fala muito da necessidade de diferenciação, conexão e diferenciação. Assim, eu não sou essa pessoa. Então, era muito importante que a Teresa estivesse bem, e era muito ruim quando ela não estava bem. Mas o fato dela ter melhorado, por exemplo, não tirava o meu cansaço. Sim, eu estava cansada. Claro, eu entendo. E tem mães que têm dificuldade de entender isso, assim, quase um heroísmo, assim, que adoece. E eu acho que eu me esforcei para não adoecer. Isso é uma consciência, né? Assim, é um amadurecimento também emocional que vale muito a pena, assim, esse registro, a importância dessas leituras, porque você toma parte disso. E também isso te capacita, porque te capacita de algum modo, porque você diz, bom, isso já aconteceu com alguém passou por isso, por todo esse processo, seja em que ordem for, porque aí no caso foi um filho, mas assim, qualquer que seja a idade, né? Mas assim, o registro e a leitura, ela te leva a esse olhar. Sim. Né? Então, é muito, muito interessante. E aí, você fala aqui na questão do amor, né? Que já foi muito bem abordado, né? Que o amor, a grandiosidade desse amor. E aí tem a cruz, né? Que você, de certo modo, já comentou sobre essa cruz, assim, o modo de levar essa cruz. Sim. Né? Ou seja, dessa forma amadurecida que você acabou. Ou seja, você como mãe, você reconhecer as suas fragilidades, a sua limitação, dar ao outro o que o outro precisa fazer, deixar que o outro faça aquilo que ele precisa fazer para que o transcorrer também do tratamento colabore. Isso é em tudo. Sabia, Daniele? Por exemplo, você, no caso, lida com adultos, né? Mas eu vejo muito assim com a mãe, e a gente estava até ali numa conversa lá fora, assim, conversando sobre isso. Que a mãe, ela tem um papel que quando ela coloca o problema, ou seja, por exemplo, o meu relato aqui no consultório, se a mãe não enxergar aquilo como algo positivo, assim como algo que ela dê conta, não, ela leva um problema, às vezes a situação nem é um problema, não, mas deu um problema aqui, eu vou, isso aqui, por exemplo, no dispositivo intraoral, né, numa plaquinha, se ela encontrar uma questão que ela não dá conta, nem adianta você ir em frente. Você pode explicar, mas assim, não vai à frente, você tem que dar um tempo e depois retomar o assunto. E não é que você vai desistir, não. Você retoma em outro momento, porque naquele momento não vai dar certo nada. Você pode fazer várias situações, dar várias opções e fazer, mas não vai dar certo. Sim. Porque a mulher, ela tem isso. Ela é se ela desiste, ela, assim, na casa é como se o papel dela tem esse eixo, é como se fosse o centro, né? Sim. Da casa. Aí é como se a casa desistisse. Né? É interessante isso, assim, porque o papel do homem, em geral, assim, quando ela tem um marido, quando a criança tem um pai que a acompanha, como você citou muito bem aí, o papel dele é diferente, ele pode acompanhar, mas muitas das decisões principais, não, a mulher colabora. São raríssimas as situações das casas, não, foi o homem que decidiu, não, o pai, eu quero, a senhora vai colocar, e a mãe fica, eu estou em dúvida. Eu disse, não, ela está em dúvida, mãe, mas a senhora pode seguir em frente com o tratamento que depois a gente conversa em casa. É difícil isso. Sim. Né? Então, a importância desse equilíbrio que você fala, da gente de ter essa retomada de consciência para que se possa... Eu acho que uma das coisas que me ajudou, assim, nesse sentido, eu sempre pensava assim, eu digo, não precisa ser pior do que o que já é. Já tá ruim. A minha filha tá na UTI, não tem como ser pior. Sim. Né? Então, assim, existem coisas que eu posso fazer que pode piorar. Por exemplo, uma vez eu lembro que eu tava na UTI, e aí umas amigas foram fazer um almoço. E aí eu disse, eu vou. Eu saí da UTI, né, me arrumei lá, me lembro demais.
peguei o Uber, fui pro shopping, que era pertinho. Sim. Fiz um almoço com elas, foi super agradável. Elas voltaram, foram me deixar no hospital e eu voltei pra UTI. E eu penso que algumas pessoas podem pensar, como assim? Você vai sair pro almoço com os amigos, com seu filho na UTI? Sim. Mas assim, eu sei que eu precisava me distrair, que eu precisava de vez em quando ir em casa, que eu precisava, como fiz algumas vezes, ir para missa ou me confessar, que é uma prática minha, que sou católica. Sim. Né? Cada um com a sua vivência, né? Prática religiosa ou não. Né? Mas assim, eu precisava colocar uma música agradável enquanto eu estava dirigindo para ir para o hospital, porque esses pequenos momentos, eles me faziam mais forte e me faziam estar equilibrada e saudável para cuidar da Tereza, da Clara, do Emanuel, né? Da dinâmica daquilo ali. Isso né? mesmo. Então, eu não precisava piorar. Não. Então, se eu ficasse numa situação de... não, eu quero ir, mas o que as pessoas vão pensar se me verem no shopping, né? Isso não cabe. Se você acrescenta o peso do julgamento dos outros, que fica na sua cabeça, Sim. é uma coisa totalmente desnecessária. Totalmente. E que só traz prejuízo. Então, eu não me permitia fazer isso. E assim, a situação de você se colocar... Não, eu sei das minhas responsabilidades. Sim. Né? Ou seja... Quem chegar a fazer um comentário não sabe, com certeza está distante de mim. Sim. E é aquela tal história, né? Quem quiser acolher, vai acolher. Quer dizer, vai entrar em sintonia com isso e outras não. A gente vive muito essa dualidade, né? Essa condição mesmo. E assim, o peso emocional de uma UTI é muito grande. Assim, é muito. Você convive com... Infelizmente, né? Com a perda de muitas crianças, que não era isso a ter, mesmo. graças a Deus. Mas assim... Você convive e passam a ser também próximas, assim. Sem dúvida. Então, desde a UTI NEO, as bebês que a gente via, né, os pais perdendo, sempre ficava aquele clima. Então, eu convivi muito com a morte. Sim. E é um peso emocional muito grande aquilo ali. Muito, então, sim. ou você cria estratégias para ficar bem, ou então você não sai dali do mesmo jeito, você sai traumatizado dali de dentro. Ou seja, você era para poder ficar bem, para cuidar do seu filho, e você não fica. Você não fica, né? E engraçado, e aí eu vou mudar aqui um pouquinho a rota aqui da conversa, porque o último capítulo é sobre resiliência, e aí você fala, né, no meio aqui você fala também de empatia e tudo. E eu quero trazer a Clara. Sim. Aqui a gente tem falado da Tereza, vamos finalizar aqui falando um pouco da Clara, que tem um transtorno, Sim. Né? E que você comentou sobre a questão da empatia. Sim, a Clara, que é a mais velha, a Clarinha tem TEA, né? Transtorno do espectro autista, ela tem nível 1. E a Clara, ela, assim, eu comentando com a doutora Grace, que às vezes a gente escuta falar que a autista não tem empatia. Sim, que o autista não tem empatia, né? Aquela situação. E a Clara é uma das pessoas que... E adolescente, veja. Sim. E é uma das pessoas mais empáticas que eu conheço na minha vida, assim, dela sentir mesmo, assim, se eu estiver assistindo alguma coisa com ela, que alguém vá se machucar, eu não preciso nem dizer, filha, muda. Ela mesma faz questão de tirar. Entendi. Porque aquilo para ela, ela vê alguém num sofrimento, aquilo para ela é extremamente desconfortável. É como se fosse com ela. Entendi. Né? Então, eu sempre lembro de uma situação em que ela disse que tinha um coleguinha que foi subir numa cadeira e caiu, e os outros colegas começaram a rir. E ela não entendeu porque que eles estavam rindo. Entendi. Né? E aí eu disse, não, filha, tu não riu porque tu é muito boa. Ela disse, não, eu não ri porque não é engraçado. Uma pessoa cair e se machucar não é engraçado. A leitura literal da situação. Assim, né? Por que eu vou rir se alguém se machucou? Se alguém se machucou. Então, ela é incapaz, não tem perigo da Clara se divertir vendo o sofrimento de alguém. Ela olha, ela não entende por que as pessoas estão rindo numa situação dessa natureza. Perfeitamente. Então, eu acho fantástico, assim, eu sou fã da Clara. Ai, que legal. E realmente tem muita passagem interessante dela, né? Então, aí quer dizer, a sua experiência, então, a gente acabou falando aí da esperança, de qualquer maneira, da felicidade, do dever, né, que cabe.
E finalizando assim com a resiliência, eu me lembrei dela, assim, também da capacidade de adaptação, porque ela tem muita consciência. Então, assim, a gente finaliza assim, falando de um pouco, claro, aqui do livro, que é uma situação bem, uma situação grandiosa, né, para uma mãe, para uma família, Sim. né? Mas a gente também fala dessa condição da esperança, do preparo materno, das resiliências da vida, né? Dos aprendizados que a gente tem com os filhos, ou seja, você se dispor também toda hora para o aprendizado. Né? A convivência humana, ela é muito assim. Com certeza. Eu fico observando o quanto que no consultório, às vezes, as mães me trazem cada coisa assim, dos próprios mesmo, às vezes, o que é que você percebe? Não, eu entendo. Então, isso aí realmente não cabe. Às vezes, você tem um planejamento para a pessoa, mas que dali não é caber financeiramente, tem nada a ver, é falar mesmo. Não se alinha, assim, isso aqui não vai combinar, assim, a pessoa mesmo não está se combinando com aquilo, né? Então, a gente também tem que aceitar. Né? A gente, enquanto profissional, a gente, enquanto mãe, a gente, enquanto... Em todo lugar que você esteja, a gente tem que... Às vezes, a gente não vive só do positivo, o dar certo. O não dar certo também é uma coisa positiva. Sim. Né? Isso aí pode ser também um tratamento, né? A resiliência, quando eu falo lá aqui no livro, né? Eu cito alguns autores e você falou dessa questão das relações, né? E assim, uma das coisas que os autores de resiliência mais falam, que é um fator protetor, né, para a pessoa conseguir superar alguma dificuldade, são as relações. Isso né? mesmo. É você conseguir ter pessoas com quem você pode contar. Pessoas que você rede. sabe, conexões, pessoas com quem você se conecta, né? Sim. E no caso do profissional, e eu falei isso lá no início, né? Eu tive a sorte de encontrar muitos profissionais, assim, que não só eram profissionais de excelência, de qualidade técnica que eu tô falando, mas também profissionais humanos, profissionais que acolhiam, né? Sim. Muitos, de todas as áreas, assim, eu posso dizer, da cardiologia, né, na pessoa da doutora Kleber, da doutora Isabel, e de tantos outros cardiologistas que acompanharam a Tereza, na enfermagem, na física, enfim, todas as áreas. Depois com a pediatra, depois contigo, né, quando consegui levar a Tereza, que eu já ouvia falar, a doutora Grace é a melhor na parte de dentismo, para as crianças, que consegui levar a Tereza para lá. Então, assim, tanto na UTI quanto depois, essa conexão com profissionais que me deixavam tranquila, que me deixavam segura, que diz assim, eu sinto que essa pessoa sabe o que ela está falando. Entendi. Eu sinto que se ela disser bota a placa, eu boto, se ela disser não bota, eu não boto, porque eu confio, porque eu não sei mais do que essa pessoa, ela sabe sobre isso. Então, acho que quando a gente consegue se conectar com... isso de um modo geral, mas com profissionais que você confia, é fantástico. É fantástico. Porque a rede, pais, sabe? Entendi. Porque a rede, ela não se limita apenas aos amigos, à família e tudo, mas é todo o corpo de pessoas, como você falou. Quando você está com uma criança doente, claro que a família é muito importante, a família me deu apoio de toda a natureza, assim, minha família chegou junto, rezando, perguntando, Dani, o que é que você precisa? Chegou financeiramente, de todas as formas. Os amigos também chegaram de todas as formas, mas os profissionais, assim, são pessoas que estão ali, teoricamente não te conhecem. A Tereza é uma entre tantas outras crianças. Ela é um leito de uma UTI de 20 leitos, então ela é só um leito que vai passar, que vai sair dali, né? Que ela vai ficar ali um período, depois ela vai sair. Terão outros. Mas quando você consegue criar essa conexão, né, com os profissionais e você consegue ter essa confiança de que aquele profissional sabe o que está fazendo, né, e afetivamente você também percebe essa dedicação, esse carinho, aí é uma tranquilidade, um respiro para os pais. Sem dúvida. Cheguei no paraíso. Porque estou com profissionais que eu posso confiar. Legal. É fantástico. Legal. Daniele, muito obrigada. Fica aí a dica aqui para vocês, @Daniele com 2 L's, Santiago, né? Para que vocês possam, quem quiser adquirir o livro, aqui, ó, Um Café na UTI.
E são muitas experiências, muitas conversas, né, Daniela? Assim, muitas trocas da vida. E que bom que a gente tem uns aos outros para que a gente possa estar aqui. Você que está nos ouvindo, que está nos acompanhando, obrigada também. E fique com a gente que tem mais temas para que a gente possa estar tocando nesse assunto. Eu agradeço. Muito obrigada mesmo pelo convite, pela oportunidade desse bate-papo aqui tão gostoso. Ah, que bom.